Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Sexta-feira dando início ao nosso fim de semana e com uma reflexão, que hoje é uma reflexão. Eu espero sanar algumas dúvidas de vocês com essa reflexão a respeito da disciplina positiva e também eu tô compartilhando um pouco da minha trajetória com a disciplina positiva, porque o tema de hoje é o que a disciplina positiva significa para mim. Mas eu sei que vai fazer muito sentido para muitas pessoas também. Para poder falar um pouco sobre isso, eu preciso fazer um cenário rapidamente para vocês, que é o seguinte: o cenário da minha cabeça. Eu sou pedagoga, vocês sabem, e na minha cabeça de pedagoga eu acabei criando a ideia de que a pedagoga precisava ter um filho perfeito na escola. Como seria esse filho perfeito na minha cabeça na escola? Seria um filho que não tem dificuldade nenhuma para aprender a ler, escrever e calcular, né? Interpretar, enfim. E também um filho super bem comportado, que fala muito pouco, né? Só o necessário, respeita todas as regras, fala bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, por favor, com licença, e não dá um pio durante a aula e ajuda os colegas e a professora. Simples assim, né? Então, não queria que meu filho tivesse nenhum problema na escola. E eu acabei ficando um pouco neurótica por conta disso. Principalmente porque eu sou uma pessoa que tendo a ser mais permissiva do que autoritária. E eu imaginava que para eu ter um filho que tivesse todas essas características, eu precisaria mudar muito o meu jeito e passar a ser muito mais autoritária para que ele pudesse seguir as regras. Então eu ficava pensando nisso constantemente. A Helena nasceu e a princípio eu não me preocupava com isso, ela era muito bebezinha, né? Mas sabia que estava chegando próximo a época de mudar completamente a minha personalidade, as minhas características e o meu temperamento. Bem difícil. E aí eu me mudei de cidade, né? Eu fui para Campinas e aí eu acabei descobrindo que não precisa ser assim. A disciplina me trouxe essa luz no fim do túnel. A disciplina positiva me trouxe um divisor de águas na minha vida. Ela é um divisor de águas na minha vida, né? Porque graças à disciplina positiva eu compreendi que eu tenho sim que ser firme, né? Então eu tenho que saber quando eu vou ser gentil com a minha filha e permitir algumas coisas e quando eu vou ser firme e ter respeito por mim, pelas regras e pelos limites da sociedade e das outras pessoas. Mas isso acabou me trazendo um alívio muito grande, porque eu não preciso mudar drasticamente a minha maneira de ser. E o melhor, eu quebro com um ciclo de autoritarismo e permissividade. O que é esse ciclo? Quando eu sou muito autoritário, eu uso de castigos, punições, brigas, gritos, palmadas, eu acabo me sentindo mal. Porque isso gera choro, birra, enfim. E aí eu tendo a ser permissivo demais. Deixo a criança fazer aquilo que eu tinha falado que não era para ela fazer, compro presentes, faço barganhas, dou sorvete, chocolate, enfim. E aí eu percebo que eu tô sendo permissivo demais e volto no autoritarismo. Então, eu acabei descobrindo que isso é muito normal quando você é muito autoritário ou muito permissivo, que é um ciclo sem fim, mas a disciplina positiva quebra esse ciclo, porque a gente aprende a ter um equilíbrio entre os dois, né? Espero que com os próximos vídeos eu mostre para vocês que é possível fazer isso, né? Que é possível ser firme e ser gentil ao mesmo tempo. Bom, outra coisa que a disciplina positiva me trouxe, né, além desse alívio, né, além de ser esse divisor de águas, me trouxe a compreensão de que ela, né, essa que é uma teoria, que é um conjunto de ferramentas, que é uma vivência em grupo, né, que mostra como a gente pode conviver melhor em grupo, acabei percebendo que não é um passo a passo que você simplesmente põe em prática, né? Não é apenas um conjunto de ferramentas, e sim uma filosofia de vida.
Então, eu acabei percebendo que se eu não internalizar algumas coisas, a disciplina positiva pode se tornar muito mais desafiadora do que ela parece ser. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente começa a colocar as ferramentas em prática, algumas das ferramentas têm um resultado muito eficaz e muito rápido em curto prazo. Mas algumas delas vão me gerar um resultado positivo a longo prazo, né? E se eu tô desesperada procurando bom comportamento, né, procurando melhorar a minha relação com o meu filho, eu acabo me desesperando, acabo encontrando muita dificuldade em colocar as estratégias e as ferramentas em prática e acabo desistindo. Mas, a partir do momento que eu começo a internalizar algumas coisas e a tomar a disciplina positiva como uma filosofia de vida, eu acabo tendo mais facilidade para colocar as coisas em prática. E o que a gente deve internalizar? E o que a gente deve tomar como filosofia de vida? Primeiro, você tem que acreditar que existe um equilíbrio entre ser autoritário e ser permissivo. Eu acredito nesse equilíbrio. Sempre acreditei. Por isso que eu era neurótica antes. Porque eu falava, meu Deus, não é possível ser uma coisa ou outra. Tem que ter um meio termo. E na disciplina positiva encontrei essa possibilidade. Então, você tem que acreditar nisso, que existe o meio termo, que existe o equilíbrio. Você tem que acreditar que você consegue ter conexão com seu filho ao ponto de você ser pai e autoridade dentro de casa, ao ponto, mas também sendo amigo e sabendo ouvir tudo, e estar preparado para tudo o que eles trouxerem pra gente, né? Outra coisa que a gente também tem que internalizar é assim, a gente fala muito sobre acolhimento na disciplina positiva, acolhimento dos sentimentos dos nossos filhos, o acolhimento do sentimento do outro. Se eu não tô preparada para de verdade acolher esse sentimento, se eu não tô preparada para saber que o meu filho vai sentir raiva, vai sentir tristeza, vai sentir euforia, vai sentir alegria, vai ter dúvidas, se eu não tiver de verdade preparado para isso e entender que ele é humano e que ele vai ter altos e baixos como eu tenho, então também não se torna mais desafiador. Eu acredito que para a gente começar, a gente precisa internalizar essas coisas. Então, primeiro, saber que existe um equilíbrio entre autoritarismo e permissividade. Segundo, que eu tenho que acolher os sentimentos dos meus filhos e tenho que estar preparada para isso, né? Para saber que eles têm sentimentos, porque eles são humanos. E terceiro, para saber que eu posso ter uma conexão ao ponto de ser pai e de ser amigo, né? Isso para mim são três coisas importantes. Eu vejo a diferença e vejo a conexão entre essas três coisas. Se vocês não veem, tem alguma dúvida sobre isso, me mandam uma mensagem a respeito que a gente conversa mais. Bom, a disciplina positiva, então, me permitiu ficar um pouco mais aliviada com a maternidade, né? Saber que eu encontro um equilíbrio entre ser permissivo e ser autoritário, eu posso ser gentil e posso ser firme, e saber que eu encontro mais facilidade em colocar todas as ferramentas em prática quando eu tomo isso como uma filosofia de vida, quando eu internalizo isso, tomo isso para mim e acredito que além de estratégias e ferramentas, eu preciso mudar a minha cabeça, mudar a cultura da educação que a gente tem hoje, né? Quebrar com alguma cultura de punição e castigo ou de super permissividade, preciso me conhecer mais também, né? Enfim, eu poderia ficar falando aqui horas com vocês sobre isso. Tem muito mais coisas que eu poderia mostrar aqui para explicar o que a disciplina positiva significa para mim. Mas eu queria trazer as questões que eu abordei para falar para vocês que, gente, né? Existe uma luz no fim do túnel. Para mim foi assim, né? Eu ainda tô no caminho. É lógico que eu ainda encontro dificuldades em algumas coisas, encontro facilidade em outras, e isso muda conforme o tempo que a gente está praticando, né? E eu também encontrei outras coisas que eu mesclo com a disciplina positiva,
que é a comunicação não violenta, que é o ensino afetivo, né? E que tem me feito crescer muito como pessoa, como mãe e como esposa também. E como profissional, né? Bom, eu espero que tenha sido um vídeo bom para vocês refletirem, né? Sobre como vocês compreendem a disciplina positiva. Será que é só um conjunto de ferramentas e estratégias? Será que eu entendo a disciplina positiva como uma filosofia de vida? Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a minha trajetória e como eu cheguei até aqui, né? A querer trabalhar com a disciplina positiva, ser uma multiplicadora dessa filosofia. E espero que eu tenha sanado algumas dúvidas, mesmo que tenham sido poucas. Estou preparada para responder outras dúvidas de vocês. Muito obrigado por assistirem esse vídeo, por estarem aqui comigo, por compartilharem da vontade de ter uma educação mais respeitosa, com gentileza e com firmeza para os nossos filhos e para os nossos alunos. Um grande beijo para vocês e um ótimo fim de semana. Até mais.